Olá, o TVE Entrevista Especial de hoje é com César Brito, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. César Brito se formou na Universidade Federal de Sergipe. Ele integra a União Internacional dos Advogados e o Instituto dos Advogados Brasileiros. César Brito é também escritor e membro vitalício da OAB. César, muito obrigado por ter aceitado o convite da TVE, que é a TV pública do Estado da Bahia. Você, como ex-presidente da OAB, como você vê a atuação da Operação Lava Jato? Desde o início até esses recentes escândalos, cada dia tem um novo sendo divulgado pelo Intercept. Quando eu falo da Lava Jato e dos métodos da Lava Jato, eu gosto de situar no tempo as minhas críticas, porque criaram no Brasil um crime de lesa Lava Jato, como se nós fôssemos falar de método, estamos cometendo um crime grave na nação. Então, o que eu tenho falado há muito tempo, já antes da própria existência dela, do defeito que geraria, e agora é revelado pelo Intercept, que é o holofote. Porque quando o holofote é levado à fonte de direito, traz escuridão ao processo. E os magistrados começaram a confundir autógrafo com acórdão, e começaram a gostar de decidir com base no holofote, com base na opinião publicada. Isso geraria o que gerou. Eu já escrevia antes mesmo da Lava Jato, e aprofundado mais com a Lava Jato, eu dizia assim, qual a chance que tem um réu quando o acusador e o julgador ficam famosos por causa do processo? Se eles dão autógrafo por conta do processo, se eles cobram palestras caras por conta do processo, se eles escolhem atores para passar filmes sobre eles e choram comendo pipoca na opinião pública sobre o filme que passa sobre o processo que ele vai julgar. Qual a chance do réu? É isso. Nenhuma. Mas Esse é o que é um problema. Mas em alguns momentos, como por exemplo na DPF 444, que levaria o Supremo a confirmar a ilegalidade da condução coercitiva, a OAB agiu e combateu com firmeza. Mas em alguns momentos não lhe parece que teve uma certa leniência ou complacência? Isso é difícil por quê? Porque é um conselho muito grande, porque tem composição com várias opiniões. Como é que é? Você já não era o presidente, mas é um membro vitalício, sabe como é que funciona. Eu falo das minhas posições no Conselho Federal durante todos esses episódios. Já no início, quando começa a ter o vazamento ilegal das conversas do presidente Lula, privadas, dos familiares do Lula, conversa com Dilma famosa. Com Dilma famosa. Já ali, e o grampo, sobretudo o grampo ambiental, no escritório do advogado do Lula, já ali eu propus a ordem, e a ordem se manifestou no sentido de processar o juiz que faz o uso da prova ilícita. E é de se convir que, assim como tem o sigilo da fonte como fundamental para o Estado Democrático de Direito, você tem que preservar o sigilo da conversa do advogado com o seu cliente. E esse foi um dos primeiros métodos absurdos e ilegais que a Lava Jato comete, colocar um grampo ambiental no escritório. No dia seguinte à gravação, no dia seguinte ao vazamento da conversa dos ex-presidentes Lula e Dilma, se deu essa gravação do grampo ambiental no escritório. Você sabe, como eu falo sobre isso, as pessoas às vezes acham que é tecnicismo. Eu pergunto às vezes, eu digo, você imagine um cliente e um advogado no gabinete, e o cliente faz, doutor, eu cometi um crime, eu cometi um ilícito. E o advogado perguntar, qual? Aí eu dizer, eu não posso dizer. Porque senão vão grampear aqui. Porque eu vou quebrar um princípio da autodefesa. Aí o advogado perguntar, mas como é que eu posso lhe defender? Aí o cliente vai dizer, o senhor é muito poderoso, o senhor é mencionado na Constituição, o senhor tem prerrogativa. Adivinhe, use da telepatia. Então, a defesa não pode usar da telepatia para fazer a paridade de armas com o acusador. Por isso que o sigilo é fundamental. E o que acontecia na Lava Jato? Escutava-se o que a defesa ia fazer. Pelo menos nesse caso, claríssimo. Claríssimo, foi comprovado. 24 horas, parece. É uma pergunta que eu ia até fazer depois. Nesse processo todo, por diversas vezes, houve invasão autorizada de escritórios de advogados. Isso se justifica em algum caso, se justificava, ou foi tudo uma coisa arbitrária em todos os casos? Porque foram alguns casos, né? É da minha época a lei que torna inviolável ou explicita que é inviolável o escritório de advocacia. A Constituição já falava, mas no Brasil, portaria de delegado vale mais do que a Constituição. Precisou uma lei dizer isso, dizer que os escritórios são invioláveis. E aí argumentar, mas se forem invioláveis,
colocarão toneladas de maconha dentro dos escritórios da advocacia, cadáveres, e ninguém poderá... Não, a lei é muito clara. Só pode ter a quebra da inviolabilidade do escritório quando há forte indício da participação do advogado no crime e ainda assim com a presença da Ordem dos Advogados do Brasil. E essa diligência somente para aquele caso que está sendo investigado. Não pode de outros clientes que estejam lá, ainda que se descubra alguma violação. Então, o sigilo é fundamental. O sigilo é para equilibrar exatamente a arma. Não pode o julgador fazer tudo, nem a acusação tudo. Há de ter um equilíbrio, porque numa relação democrática, quem vale é o cidadão. Ele é muito mais importante do que o Estado. E o sigilo do escritório da advocacia é fundamental, é assegurado em lei. Então, quando se quebra o sigilo da advocacia, quebra parte da democracia. Mas nesses casos havia justificativa? Foram 3 ou 4 ou 5? Não. Às vezes eu achava, e eu vivi muito isso na época das invasões do escritório, e foi coibidas com essa lei, às vezes eu achava que se fazia isso para intimidar a advocacia e intimidar a ordem dos advogados do Brasil. Eu processei várias pessoas. Aliás, eu me lembro de um episódio parecido, que foi quando, pela primeira vez que eu vi divulgarem quanto um advogado estava recebendo, foi o Márcio Tomás Bastos, à época do chamado mensalão. Quer dizer... Nessa época, se interceptou até um e-mail que um advogado passa para a empresa para fazer sua defesa. Ora, mostrava-se que o Estado Polícia, o Estado Ministério Público e o Estado Juiz estavam já aí concomunados para facilitar uma condenação. Eu vou antecipar uma outra pergunta que eu ia fazer mais adiante. Como você vê hoje no Brasil os direitos e garantias fundamentais, etc., etc.? Eu acho que a Constituição deu uma solução para a época da ditadura militar. Na época se resolveu os problemas do Brasil com tortura, com desaparecimento, com ameaça, com censura. A receita da Constituição foi justamente o oposto, foi com liberdade, foi garantir igualdade. Então, aplicar os princípios fundamentais, ele é muito importante. E a Constituição deu um papel fundamental nisso, à advocacia, mencionando-a 19 vezes na Constituição. A única profissão, ali mencionada. A magistratura, quando traz requisitos mais claros, como inamovibilidade e irredutibilidade do vencimento, é vitaliciedade, para evitar o que a ditadura fizera. Aposentara 3 ministros do Supremo Tribunal Federal porque discordaram de uma decisão. Também os mesmos princípios para o Ministério Público. Então, a Constituição deu ao Judiciário e aos seus integrantes um papel muito grande de efetivar. E são categorias que não se submetem ao crivo eleitoral. Por isso que cuidar do Judiciário e que ele seja o garantidor das prerrogativas é muito importante. Ele não pode ser o causador do abuso. Mas como estamos hoje? Bom, quando você coloca a necessidade de uma lei de abuso... Isso é meu próximo tema. Então, se você coloca que há uma realidade de abuso cometida pelo Judiciário ou seus integrantes, quando eu falo no Judiciário, eu integro a Advocacia, Ministério Público e Magistratura. São as 3 carreiras encarregadas da efetividade, o que se chama do Poder Judiciário. Se eu preciso de uma lei para coibir abuso de quem deveria coibir o abuso, mostra que alguma coisa está errada. Fora do lugar. A propósito disso, que seria a próxima pergunta, nem todo mundo conhece o que é a lei de abuso de autoridade. Quais são os principais ou os mais polêmicos temas? Isso já foi aprovado no Congresso e está para ser sancionado pelo presidente da República. Nós vivemos uma época de um tribunal midiático muito claro. Há uma preocupação de alguns agentes públicos de fazer a condenação midiática e não a condenação processual. Tem um livro do Tribunal da Quinta-feira, do Michel Laube, que trata dessa questão. E há uma diferença no tribunal judicial, quando você comete uma injustiça, ainda que transitada em julgado, você tem uma ação rescisória e uma revisão penal para buscar demonstrar o erro. Numa condenação midiática, moral, ele incorpora na vida das pessoas. Ad infinito. Ad infinito. Por isso que tem muito cuidado. A lei de abuso procura evitar que essas condenações ocorram. Agora, há um equívoco, eu acho que é proposital, não contado por aqueles que confundem. Qual ponto? Seja, porque não necessariamente todo mundo sabe do que nós estamos falando. Eu vou lhe contar o ponto que quase ninguém sabe. Para a lei de abuso ter a eficácia de combater o abuso, quem vai dar a palavra final é o próprio Poder Judiciário, é o próprio magistrado. Então, há uma garantia do magistrado de que o abuso só será decretado abuso pelo próprio juiz. Então, parece que os juízes e o membro do Ministério Público não confiam na magistratura, porque ele é quem vai dar a sentença. Não vai existir abuso sem ter uma decisão judicial, sem a mídia, sem ser midiática, mas uma condenação real. Então, qual o medo que aqueles que combatem a lei do abuso têm do magistrado? Que ele abuse?
Se ele abusar, mais uma vez, para justificar a lei de abuso. Então, não há risco. Ela é para dar um freio de arrumação nessa democracia em que se demonstrava, por exemplo, e não é só na Lava Jato, as conduções coercitivas para humilhar as pessoas. Por isso, o caso da Lava Jato é muito importante. Ela teve um papel fundamental de combate à corrupção, claro. Mas ela não pode ser farol nos abusos. Porque se eu digo que pode se cometer abuso, se não há limite, o ministro César Peluso, na última palestra que ele teve agora no congresso da ASP, aqui em São Paulo, ele não pode dizer assim, não pode confundir justiça com justiceiros. Então, nós não podemos transformar a justiça em justiceiro, que não tenha limites. Até que ponto, a propósito disso, a atuação de procuradores, do Poder Judiciário na Lava Jato, comprometeram pelo menos parte das investigações e condenações? E qual é a sua expectativa quando isso for examinado daqui a pouco? As revelações da Intercept, eles não geram condenação, uma anulação geral da Lava Jato. Claro que não. E é bom isso deixar muito claro. E fique claro que não é disso que nós nem se querendo nem se tratando. Se está tratando só dos abusos. Porque se tem esse argumento de terror, está se acabando, quer acabar com... Não é verdade. Vai ser nulo nos processos em que se comprove que houve erro. Se você me perguntar, eu já externei, houve erro na condenação do presidente Lula? Sim. Desde o início. Quando se demonstra nas conversas que houve uma simulação para fixar a competência da terceira vara de Curitiba, aquele caso do pau e ponte. Para ser de competência de Curitiba, teria que ter relação com a Petrobras. E eles, sabendo que não tinha relação, ele força a competência, o Ministério Público combina com o juiz também que não tem segurança, e fixa a competência. Aí já tem uma nulidade aí de início. E há outros casos, como por exemplo... E depois o coloio da conversa de testemunho. Odebrecht, Venezuela, que não tinha nada a ver com Petrobras, Isso. Por exemplo, que é um outro caso. Então, os casos em que ficou comprovado que juiz e acusador eram a mesma coisa, esses casos terão que ter nulidade. Os outros que não tiverem comprovação, não teremos nulidade. É por isso que cada caso, a nulidade é pessoal. É caso a caso. Não é um pacote. Não é um pacote que vai atingir todo mundo. Isso é absolutamente. Na sua opinião, o procurador-chefe da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, deveria ter sido afastado pelo Ministério Público, pelo Conselho Nacional? Essa foi a posição que eu externei quando a OAB debate o assunto. Eu não tenho voto na ordem, mas tenho direito de voz. Externei, e é a posição oficial da OAB, o afastamento imediato. E usando um argumento que o Ministério Público usa para todos nós. Investigar não é condenar. Afastar-se para facilitar a investigação não é um ato de condenação. É ato de confiar no judiciário a investigação. Acho que ele devia ter se afastado, como também o ministro Moro. Acho que ele devia ter se afastado. Chegaremos lá. Mas é mensurável o desgaste do Ministério Público, por exemplo, de setores do Ministério Público? É uma coisa mensurável, é perceptível isso? É sim, e é bom deixar bem claro que é setores do Ministério Público. Claro. Não há uma unanimidade nesse método. São acho que 17, quantos são? Não sei, mas eu acho que eu tenho muitos amigos do Ministério Público e eles também se revoltam porque isso macula a imagem do Ministério Público como um todo. E quem defende o Ministério Público, eu acho que o Ministério Público tem um papel constitucional muito grande. É como a política. Quando se avacalha a política toda como se fosse tudo uma coisa só, sofre o mesmo problema. É preciso separar o joio do trigo, mas é preciso também que o Ministério Público pratique o que cobra dos outros. Já que o Ministério Público cobra o princípio da transparência, o princípio da ética dos outros, eu acho que o Conselho Nacional do Ministério Público tem falhado muito a não aplicar as punições aos seus. Acho que esse episódio é um episódio muito importante para que se coíba e não se entenda como normal a prática de abuso. Tá. Citando o desaparecimento, na verdade o assassinato do pai de Felipe Santa Cruz, que é o atual presidente da OAB, assassinado pela ditadura, ou desaparecido, o presidente Bolsonaro atacou a OAB, atacava o Felipe. Você é o advogado do Felipe Santa Cruz, nesse caso contra o presidente. Como é que está isso e o que isso pode dar? Nós tivemos uma percepção muito clara que o presidente Bolsonaro quis transformar nesse episódio num ataque pessoal ao Felipe Santa Cruz, isolando da Ordem dos Advogados do Brasil, da história da Ordem dos Advogados do Brasil. Como se ele não tivesse sido atacado pelo ataque que ele faz à Ordem. Aliás, o ataque que ele faz a quem pensa diferente, não é só a Ordem, que é acabar com o sindicato, com os conselhos e tudo. E a Ordem, pelo papel, ele quis, a partir do ataque ao presidente, atacar a própria instituição. E qual foi a resposta que nós tivemos?
Nós dizemos, não, o ataque a Felipe Santa Cruz é um ataque à nossa instituição. E a defesa que se faz, e de forma inédita, nunca aconteceu isso na história da Ordem dos Advogados do Brasil, todos os ex-presidentes que estão em atividade subscreveram um pedido de explicação ao Supremo Tribunal Federal. E no que isso? O que é o pedido de explicação? O pedido de explicação é uma ação preparatória de ação criminal. E nós o processamos por calúnia e injúria. Bom, calúnia pela memória que ele ataca, do Fernando Santa Cruz, e injúria à pessoa do presidente Felipe Santa Cruz. Ele deu a explicação. Cabe agora ao Felipe Santa Cruz dizer se aceita ou não a explicação. Se ele aceitar a explicação, Assunto encerrado. o assunto encerrado. Se ele não aceitar a explicação, entender que não foi claro, o pedido de desculpa que o Bolsonaro já deu, disse que não quis ofender, se ele achar que é suficiente, que não é suficiente, ele entrará com ação penal. A relação do presidente Bolsonaro com a OAB é uma relação conturbada. Ele já manifestou discordância em relação ao exame da ordem, afirmou que não se pode submeter jovens bacharéis a serem boys de luxo e, enquanto deputado federal, propôs a PL 2426, tal, que é pela extinção do exame. O que você pensa do fim do exame, por exemplo? Primeiro, situar esse PL do presidente Jair Bolsonaro. Já é uma resposta à DPF que a OAB ingressara na época do meu mandato. 2007 a 2010. Exatamente para punir e dizer que a tortura é crime contra a humanidade e, portanto, não estaria abrangida pela lei de anistia. A resposta que ele dá é exatamente esta. Um erro do advogado, ele pode gerar a perda da liberdade, perda da propriedade. Nós vivemos num país capitalista em que a propriedade tem um valor social importante, perda de direitos. Então, é preciso que quem faça a defesa faça com qualidade e é preciso que também tenha um equilíbrio. O juiz é qualificado pelo concurso, a acusação é qualificada pelo concurso. Não pode a defesa ser desqualificada, porque se a defesa é desqualificada e a acusação é qualificada, tem um desequilíbrio. Então, o exame de ordem tem o papel de equilibrar. É como se fosse uma espécie de concurso público de equilíbrio de qualidade. Se tirarmos isso, teremos desequilíbrio. A propósito, o último número que me lembro, se não me engano, o Brasil tinha 900 mil advogados ou algo do gênero. Não sei quantos tem hoje, quantas faculdades, não sei se você sabe, e mais. Como está tudo mudando rapidamente, a tecnologia está mudando tudo, daqui a pouco, com essa quantidade de advogados, o que você vislumbra por aí? Estou falando agora já com estudantes e novos, jovens advogados. Se nós olharmos que hoje nós estamos 1 milhão... Já passou do milhão? 1 milhão e 100 mil advogados. O censo fala que nós somos 200 e poucos milhões de habitantes. Já aí nós temos 200 habitantes por advogado. Então já mostra aí o absurdo que nós temos, cada 200 pessoas cuidando de crianças a idosos. Então nós temos mais advogados do que membros da população. Isso gera uma crise muito grande. E quanto mais cursos se criam, e há uma mercantilização da ascensão social. Eu acho que isso é o que é o mais grave. As pessoas têm o direito de ascender socialmente pelo saber. E aí se pratica um conto de vigário quando se mercantiliza essa ascensão. Porque quantas faculdades são? Eram 1.100 faculdades na minha época, era muita faculdade. É um curso barato. E o pior é que boa parte não aprova no exame de ordem. E nós sabemos que o curso de bacharel em Direito é rito de passagem. Aprovados tem quantos mais ou menos? Eu acho que a média hoje é de 25% dos inscritos, mas se nós formos olhar dos egressos, dá quase 40% dos egressos, dos novos. Você tem uma reprovação muito alta, porque tem muita gente lá atrás que foi reprovado 5, 6 vezes porque não aprendeu. Na faculdade ele tende a ser reprovado e isso baixa o índice do exame de ordem. Mas se for olharmos só os egressos, a aprovação é muito grande. Mas tem um dado importante também no exame de ordem, que é novo. Eu tive a honra de conseguir fazer o exame de ordem unificado. O mesmo no Brasil todo foi no meu mandato. E nós inserimos no exame de ordem, até numa conversa com o ministro Paulo Vanucchi, que à época ministro dos Direitos Humanos, incluímos os direitos humanos no exame de ordem. 10 perguntas do exame de direitos humanos, com a intenção muito clara de trazer esse tema, que para a cidadania é fundamental, já nas faculdades de Direito. As faculdades começaram a colocar a disciplina de Direitos Humanos. Então, o exame de ordem também tem um papel de equilibrar e melhorar o ensino jurídico já na base. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o TVE Entrevista Especial, que hoje conversa com César Brito, ex-presidente da OAB.
Desde o julgamento do chamado Mensalão, o Supremo vive um clima de intensa politização. Muitas vezes, aspectos secundários se tornam fundamentais. Por quais motivos o STF entrou nesse processo que leva a uma crescente perda de popularidade, de credibilidade? A gente vê isso nas ruas, nas pesquisas, né? E como recuperar isso? Nós temos um debate inconcluso ainda sobre a separação de publicidade e esses holofotes que se jogam no Poder Judiciário. Eu já tenho um texto mais antigo meu sobre isso, sobre a judicialização da política e a politização do Judiciário. Eu já mostro ali que o Judiciário passou a viver as nossas vidas, tem Facebook, tem Instagram, tem TV Justiça, então ele entrou na nossa casa. Você é a favor da TV Justiça? Veja, eu sempre fui TV Justiça não, da transmissão. Da transmissão. Eu sempre fui um defensor. Hoje eu tenho refletido muito sobre isso. Como eu acho que o holofote tem atrapalhado o judiciário, tem deixado de ser contra-majoritário, que esse é um papel do Poder Judiciário, para buscar agradar a opinião pública, a opinião publicada, eu acho que isso está trazendo prejuízo. As turmas não têm transmissão direta, só no pleno, né? As turmas conseguem ter uma decisão muito mais contra-majoritária, que esse é o papel do Judiciário. Não é para agradar determinada opinião à OAB. Então ele tem que buscar muito mais a justiça do que os holofotes. Acho que é uma questão que nós temos que refletir. É um dos poucos países do mundo que tem transmissão ao vivo. Eu acho que os julgamentos ficaram muito demorados também. Isso fez com que a pauta não se resolvesse. Cada voto 4 horas, 5 horas, 6 horas. E qual a sua avaliação sobre a atuação de Sérgio Moro enquanto juiz e quando juiz nesse processo, ao longo desse processo todo chamado Lava Jato? O Intercept demonstra aos bastidores da Lava Jato o que nós suspeitávamos, de que ele utilizava a Lava Jato e eu acho que ele sempre dizia que como se o presidente Lula fosse um presente seu, o seu réu preferido, que ele pudesse atuar sempre que de forma diferenciada, o que ilegalmente, isso é ilegal, porque o juiz tem que ser absolutamente imparcial, e demonstrava-se que ele tinha um interesse muito claro numa condenação. O que não se sabia, que havia um interesse político disso, que se revela depois quando é convidado a ser ministro. Durante a campanha, que é mais grave. Durante a campanha, com vazamentos que beneficiaram o candidato que ele é chamado. Então, demonstrou-se que ali não havia um juiz imparcial. Havia um juiz com ambições políticas e provavelmente políticas eleitorais. Isso é muito grave para o judiciário. A propósito, continua nesse assunto, o ex-presidente Lula e ex-presidentes do Partido dos Trabalhadores foram condenados e presos, assim como tesoureiros. No entanto, o maior partido até então de oposição, que era do PSDB, salvo Azeredo, ex-governador de Minas, que era um caso de 98, que só foi condenado e preso 20 anos depois, mesmo com contas na Suíça, etc., jamais houve condenação de nenhum grande nome. O que isso demonstra em relação exatamente a esse assunto que a gente estava conversando? Eu acho que isso pode demonstrar que o judiciário tem sido seletivo. Isso demonstra que isso é prejudicial. Eu acho que tem que se passar a julgar todos os processos com a mesma celeridade. O mensalão do PSDB e o mensalão mais vinculado ao PT tiveram tratamento. Um foi com 43, mesmo quem não tinha foro privilegiado no Supremo, o outro desceu todo mundo para a primeira, salvo 3 ou 4. Então, acho que são coisas que nós temos que resolver. Agora, qual é o problema que nós temos em relação à percepção sobre o judiciário? Que tem dividido o país, que é um pouco dessa brigas que nós temos em família, que é um momento difícil que o Brasil está falando, está faltando um pouco do espírito de Sobral Pinto para nós brasileiros e principalmente para nós que integramos o Poder Judiciário. Tem 2 episódios que eu vou contar bem rapidamente do Sobral, que um é quando ele defende o Prestes, Luiz Carlos Prestes, condenado, preso, torturado no Estado Novo, e não tinha habeas corpus, e Sobral, um cristão apostólico romano, é designado para defender um comunista. O advogado dos advogados. Advogado. E ele, na ausência do habeas corpus, ele usa a lei de proteção aos animais, mostrando um caso que um português tinha sido condenado porque chicotearam um cavalo. Ora, sendo um homem animal, ele usa esse instrumento para defender
o Prestes. E aí a imprensa internacional procura, diz, como é que o senhor, um comunista, ou um católico apostólico romano, defende um comunista? Eu digo já a resposta dele. Mais à frente, a Juscelino Kubitschek ganha a eleição. Ganha a eleição e a UDN faz campanha para que ele não tomasse posse, na lógica de que ele não teria metade mais um dos votos. E tudo mais. Queria antecipar o golpe de 64, já ali impedindo a posse de Juscelino Kubitschek. Sobral faz campanha pela posse de Juscelino Kubitschek. Juscelino empossado convida Sobral a Palácio e oferece o cargo de ministro do Supremo. Nos dois casos, a mesma resposta de Sobral. Ele diz, no caso de Prestes, eu rejeito o comunismo, luto contra o comunismo, mas amo os comunistas, amo a pessoa humana. E por isso a defesa dele. No caso do Juscelino Kubitschek, ele faz, eu não votei no senhor, não gosto do senhor, vou continuar fazendo campanha contra o senhor. Estava defendendo a Constituição. Esse tempo é que está faltando ao brasileiro. Nós estamos na seguinte lógica, contra meu inimigo, pode tudo. E condução coercitiva é legal, mas contra meu inimigo, pode. Conluio do magistrado com o Ministério Público é proibido, mas contra meu inimigo, pode. Então, nós temos que começar a separar essa lógica, porque, de repente, nós podemos ser o inimigo. A democracia significa Aliás, é o que os procuradores da Lava Jato estão sentindo agora na pele. Ele está falando de vazamento de documentos públicos, de interesse público, está dizendo que não vale mais. Então, é por isso que nós temos que ter muito cuidado, tirarmos esses preconceitos contra os nossos inimigos para buscar o que é absolutamente correto. Vou dar um exemplo de algo que eu condenei na época e muita gente não gostou de ter condenado. Eu achei que foi um absurdo a forma como o presidente Cunha foi afastado do Congresso Nacional. Não pode um juiz, monocraticamente, à noite, afastar um chefe de poder. Isso é absurdo. Se era para ser afastado, teria que ser afastado antes, não só depois de ter feito o serviço. E não liminar, à noite, afastar um chefe de poder, quando a Constituição veda expressamente o afastamento de parlamentar. O Supremo, lá mais na frente, disse que era ilegal quando não permitiu o afastamento do Aécio Neves. Então, você vê que, contra nosso adversário e contra os nossos aliados, nós temos que exigir o mesmo tratamento do Poder Judiciário, e não apenas um. Isso é um problema sério que está enfrentando o Brasil. Por um tempo, uma juíza impediu o ex-presidente Lula de conceder entrevistas. Foi preciso acionar o Supremo Tribunal Federal. As pessoas que não conhecem profundamente leis ficam um pouco confusas em relação a isso. As entrevistas eram legais, são proibidas, pode, não pode? Nós temos dois princípios muito importantes na Constituição. Queria lembrar que nós tínhamos saído de uma ditadura militar, que havia censura, que havia proibição da liberdade de expressão das pessoas. E a Constituição traz dois princípios fundamentais, a liberdade de expressão individual e a liberdade de imprensa. Esses dois princípios o Supremo já tinha consolidado em diversos julgamentos. Fernandinho Beiramar já deu entrevista. Pronto. Christoff. A lei de execução penal não retira, como não poderia retirar, como lei ordinária, esses princípios fundamentais. E no Brasil sempre foi aplicado. Todos os réus, do mais grave ou menos grave. Eu já entrevistei pistoleiro que matou 48 pessoas, Sebastião da Teresona, um ano atrás um outro em Alagoas, matou 21. Nós tínhamos um programa de televisão nacional em que estava entrevistando o presos no presídio de segurança máxima, né? A câmara no presídio, na cela. Então todo mundo pode, menos o Lula. Então não poderia ser Lula o único preso no Brasil, ainda com processo não transitado e julgado, ainda sem uma entrevista para ele gerar risco de fuga, porque ele estava sozinho, isolado, ser ele proibido se não fosse por uma perseguição política. Daí termos ido ao Supremo Tribunal Federal, ter demonstrado que a liberdade de expressão é fundamental e se aplica a todos os cidadãos brasileiros. Não podia deixar de se aplicar apenas. E só queria um condicionante, a vontade do entrevistado. A propósito do Lula, foi um rito natural ou, pelo menos, admissível, ou a Justiça interferiu na eleição presidencial de 2018 com uma aceleração da condenação do Lula? É admissível houve uma celeridade, claro. Ficou claro que... O princípio da celeridade é um princípio fundamental, até duração razoável do processo é princípio fundamental. Então, você não pode dizer que a duração razoável do processo, um processo de julgamento rápido, poderia ser uma anomalia. Mas ele é uma anomalia no Brasil. Então, diante do resto? Durante o resto, houve um apressamento muito grande no julgamento do presidente Lula para que
tivesse uma condenação que o afastasse do processo eleitoral. Isso era perceptível. Nós que militamos no Poder Judiciário, foi uma das decisões mais rápidas, foi do TRF uma das decisões mais rápidas, do STJ uma das decisões mais rápidas. Então já era muito claro em relação ao presidente Lula a celeridade exagerada, que não aconteceu nos outros casos. Isso interfere no processo eleitoral? Claro que sim, porque ele foi afastado. Sem contar coisas que eu, como leigo, achava muito grave. Por exemplo, eu me lembro de uma entrevista do presidente do TRF4 para o Macluf, do Estadão, Luiz Macluf, em que ele praticamente antecipava a condenação, isso 6 meses antes do tribunal do TRF4 se reunir. Antes mesmo do processo chegar... Ele elogiava a sentença do juiz Moro, dizendo que era irretocável, embora não conhecesse as provas. Não há dúvida, e Intercept demonstra isso, que há um tratamento diferenciado em relação ao processo. Quer dizer, hoje a gente pode falar isso, porque uma das dificuldades nesse processo todo que levou a tudo isso é o predomínio de uma narrativa que colocava em impedimento, ou tentava colocar em impedimento, qualquer um, fosse advogado ou jornalista, que dissesse isso. Vem cá, mas isso aqui pode, isso aqui não pode. E é uma inversão estranha no mundo. No sistema capitalista, há uma necessidade de preservação do sistema capitalista e das empresas. Os grandes escândalos internacionais não resultaram em quebra da... A FIFA não é investigada, é investigado o José Platter, o Ricardo Teixeira, o Marinho. As grandes corporações... Nós temos um escândalo grande do HSBC que lavava o dinheiro do tráfico do México. O HSBC não sofreu enquanto instituição nenhum problema. As pessoas sim. No Brasil houve uma inversão. Se você for olhar que os grandes empresários envolvidos nas delações premiadas, eu chamo assim, delação premiadíssima, porque de certa forma ela é utilizada para lavar o próprio dinheiro lavado, porque ele continua com suas mansões, continua com... Pegaram um aninho de cadeia, seus bilhões. E o dinheiro desviado continua com eles. Então você vê, alguns deles sequer têm processo. Se você for olhar o Odebrecht, o Emílio Odebrecht não tem nenhum processo. Então há um sistema de proteção ao capital, às pessoas, mas as empresas quebraram. Aliás, com aquela quantidade, é difícil para um cidadão comum entender como é que aquela quantidade de milhões e bilhões trafegava por aí, e os bancos. Então, algum sistema foi preservado, mas se você vai olhar, as empresas de construção civil no Brasil quebraram, e ela incomodava no mundo todo. Aí você fala, mas as empresas teriam que ser preservadas? O que estou falando é que no sistema capitalista elas são preservadas. Vamos analisar a Alemanha de Hitler. A IBM fazia os olerites para Hitler descobrir os judeus para serem presos. A Ford fornecia os aviões de guerra. A Texaco dava o combustível para que tivesse os países dominados utilizassem. E boa parte dessas empresas de bancos utilizavam a própria mão de obra do Holocausto. Então as empresas sempre tiveram nessa discussão e sobreviveram com o tempo. Mas no Brasil houve uma inversão geral, né? As empresas quebraram porque estavam ameaçando. A construção pesada acabou. E é um dos motivos do desemprego nosso. Aliás, para mim a condenação tem que ser no chefe, deixar isso bem claro. Eu não defendo a impunidade, mas aqueles que corromperam o sistema e corromperam o mundo todo, como lá atrás também no caso do Hitler, as pessoas deveriam ser também condenadas. E no Brasil, as pessoas do poder econômico não foram condenadas, estão sendo beneficiadas com o que eu chamo de denunciação premiadíssima. E na política parcialmente. E na política parcialmente. E passado esse tempo, o que você pensa da delação premiada, do Instituto da Delação Premiada? Da maneira como tem sido aplicada, como foi aplicada? Eu já chamo de premiadíssima. Eu acho que ela tem sido utilizada como instrumento em alguns casos, ele esquenta o dinheiro da corrupção, porque se você denuncia, rouba uma parte muito... Eu falo mais ou menos assim, se alguém me devolve o relógio, e para que eu seja benefício da delação premiada, eu tenho que devolver o relógio, não metade do relógio. Então, os instrumentos que estão sendo utilizados, aquele do poder econômico que desvia o recurso, só está devolvendo um pedaço do recurso. E isso é premiadíssimo. Então, isso está equivocado. E outra coisa, a própria lei de delação premiada diz que o chefe não pode ser beneficiário. E o chefe tem sido beneficiário. É como se tivesse... Por que o chefe? Porque a função é o menor denunciar o maior, e não o maior denunciar o menor. E no Brasil, os chefes estão sendo beneficiados com seu patrimônio fruto do ilícito
preservado, parte dele, e para denunciar os menores. Falando de procuradores, o Procurador-Geral da República e os ministros do Supremo, a forma com que eles são nomeados, são indicados, você acha que é essa mesmo? Tem outra solução? Em geral, o mundo todo, a forma é muito parecida com a do Brasil. É um ato do Presidente da República, mas a diferença é que no mundo todo há um certo controle do parlamento sobre o indicado. Há casos de rejeição. E o medo da rejeição também faz com que não se nomeie pessoas que tenham... Então, esse é um dos erros no Brasil. Agora, acho que o Brasil deveria ter mandato para... Isso era uma outra questão. O mandato é fundamental. E todos os procuradores e todos os cargos de judiciário? Porque se você for imaginar hoje que a idade mínima é 35, a aposentadoria é de 75 anos, você tem um tempo muito grande no exercício de uma atividade que precisa acompanhar muito mais... 40 anos. 40 anos, então é muito grande. E hoje você tem um mandato de 12 anos, 10, 12 anos, o OAB sempre defendeu um mandato para ministro. Acho que é uma fórmula muito mais eficaz para a democracia do que indicação mais longa. Então, o erro não está na forma de se indicar, mas no tempo... Longevidade. No caso do Procurador-Geral é menor. São 2 anos. Há uma necessidade de reformar o Poder Judiciário? Se sim, em que aspectos? A gente se preocupa, e com muita razão, com a independência do Judiciário. Ele tem que ser independente, harmônico, independente. Mas a gente discute muito pouco a forma do recrutamento, quem são recrutados para o Poder Judiciário. E a fórmula de concurso público que você... Chamados concurseiros. Isso, você tem um pouco de privilegiar o saber acadêmico e não o saber de vida. Isso faz com que seja recrutado para o Judiciário apenas uma camada, quase sempre da classe média, média alta. Mas como é que isso poderia se dar? Trazendo cotas, trazendo cotas para o Judiciário. Eu acho que as cotas sociais é muito importante, as cotas raciais para dentro do Judiciário. E aí você começa a trazer para dentro do Judiciário um Brasil mais real. Mas teria que se unir, evidentemente, 2 saberes, né? Isso. E eu acho também que o tempo de 3 anos é muito pouco. Acho que devíamos colocar um tempo maior para o recrutamento, trazer mais experiência para dentro do Judiciário, já que ele vai julgar vidas. Julgar vida pressupõe ter vida vivida também, ter experiência de vida. Então, acho que o tempo é muito curto para começar o Judiciário. E termina privilegiando isso quem tem o saber acadêmico. Tem pós-graduação, tem mestrado, e geralmente quem tem pós-graduação e mestrado muito jovem, em geral, tem um pai e uma mãe... É como na medicina. Um poder econômico muito maior. Como na medicina. Então, acho que é preciso que o recrutamento seja melhor olhado. Então, se você aumenta o tempo para trazer pessoas com mais experiência e trazer as cotas raciais e as cotas sociais para dentro do Judiciário, se aproxima mais do Judiciário do Brasil. Comparado com o Executivo e o Legislativo, o Judiciário ainda tem uma caixa preta? Todo órgão que não tem a transparência muito clara, o CNJ quis fazer isso. Na gestão do ministro Gilmar Mendes, houve uma experiência muito boa no Judiciário, que é a fixação de metas de sentenciar. Acho que foi um período muito importante para que o Judiciário começasse a se abrir mais para a sociedade. E eu acho que ele precisa fazer isso. A Caixa que tem menos transparência no Brasil ainda é do Ministério Público. Ainda é o Ministério Público. O Ministério Público não pratica o que cobra da sociedade no que se refere à transparência. O que se ganha dentro do Ministério Público, as remunerações ainda são mais sigilosas ainda. E agora vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta no entrevista especial que hoje conversa com César Brito, ex-presidente da OAB e escritor. Sendo um especialista no setor, como é que você ouviu a reforma trabalhista? E, aliás, você tem uma ação grande trabalhista em relação à Petrobras, não é isso? Eu não, né? Vários trabalhadores do Brasil espalhados pelo Brasil. O que é? Tem a ver com a própria discussão da reforma trabalhista. Nós aprendemos que quem trabalha com atividade periculosa, ela não pode causar a morte do trabalhador, uma explosão. E a atividade da Petrobras é extremamente periculosa. O trabalhador que exerce essa atividade ele não pode ganhar igual a quem trabalha no administrativo, porque senão
e outras coisas que a legislação fala, a atividade periculosa tem que ser muito cara para desestimular a atividade periculosa e estimular o empregador que invista na segurança. Então, por isso que tem que ser maior. O que a Petrobras tem feito? Paga absolutamente igual. Quem está no administrativo... Quem está ele criou uma remuneração. Plataforma. Ele criou uma remuneração que ninguém pode ganhar menos do que isso e joga a periculosidade no meio. Então, o pedido é para que a periculosidade, o pedido principal, saia desse cálculo. Por isso é uma ação milionária, porque é muita gente... Porque envolve vários trabalhadores no Brasil todo que trabalham na área periculosa. Mas não só eu sou advogado, são vários advogados do Brasil. Sim, sim. Eu represento os trabalhadores de Sergipe e Alagoas, que é a base que eu tenho. Mas o que você pensa da reforma trabalhista? A reforma trabalhista traz algo que é absolutamente perverso para o mundo do direito. É considerar o trabalhador coisa a ser apropriada pelo menor preço. É coisificação do direito. O correto é pagar pouco ou não pagar. Aí você traz trabalho intermitente. Uberização. Aí você trabalha, assemelha-se ao trabalho escravo. Essa lógica é perversa. Se alguém me perguntasse lá atrás se eu defendia uma reforma trabalhista, eu dizia sim, porque a legislação passada... Aliás, eu me lembro de você defender... Isso, porque a legislação passada, ela já era estimuladora do mau empregador. Como é que ela estimula ao mau empregador em detrimento do bom empregador? Porque existe no direito anterior, e ainda tem, a prescrição. Se você trabalha 10 anos, você recebe dos últimos 5 anos. Você já perdeu metade. Já pegou metade. Aí ele sabe que tem uma prescrição bienal. Você tem 2 anos para entrar na justiça quando é demitido. E cada mês que você demora, é um mês a menos. Então você já ganha parte da prescrição. Os empregadores, o mau empregador sabe que apenas 1/3 dos empregados demitidos procuram a justiça. Então já lucrou com 2/3 que não procura. E quando vai à justiça, há uma regra perversa de que mais vale um bom acordo do que uma longa demanda. Então é aconselhado a pagar pela metade. Então, na legislação passada, havia um estímulo ao mau empregador. Prescrição, 1/3 procurava e os que procuravam eram estimulados a um acordo pela metade. Havia um estímulo. Essa aqui foi criada, não acabou com essas anomalias. Ela mantém e caiu uma nova regra, dizendo que o mau empregador sequer precisará pagar os direitos. E essa é a lógica perversa, porque ele torna a justiça, ele permite acordos anuais nos sindicatos. Acho que tem 20 passos até você conseguir... Você imagina com o desemprego que nós temos, você fazer uma coisa, ou você quita seus direitos ficticiamente, ou você é demitido. Claro que as pessoas vão quitar os direitos individualmente. E ele transforma a justiça muito cara, o risco de você sair da demanda devendo, da justiça gratuita que se aplica a todo cidadão, deixará de se aplicar ao advogado, ao empregado pobre. É uma lógica perversa. Então, a lógica que ele coloca é: o mau empregador não precisará sequer pagar os direitos. Então, isso é uma lógica perversa. Por isso que eu digo que a CLT mudou de nome. Eu chamo hoje de consolidação das lesões trabalhistas. Pegaram várias formas de lesão e consolidaram ali no texto. E isso é muito grave num país que se quer democrático e que... Eu gosto de usar a expressão que bem definiu a justiça do trabalho e o direito ao trabalho de Gonzaguinha. Ele disse que o homem sem trabalho, o homem não tem honra, sem sua honra se morre, se mata, e diz que não dá para ser feliz. Trabalho é sinônimo de felicidade. E se trabalho passa a ser, volta a ser aquela expressão originária como castigo, que é o termo originário do trabalho, então ele passa a ser castigo, ele passa a ser coisa. E isso é absolutamente equivocado. Mudando um pouco de assunto, um recente projeto de lei de um deputado do PSL do Paraná quer submeter à OAB a fiscalização do Tribunal de Contas da União. Como é que você vê essa questão de prestação de contas da ordem e o eventual controle externo a ser exercido pelo TCU? Tem aquela frase, diga com quem andas que eu digo quem és, né? Se você vê um projeto do PSL e é apresentado agora, há uma destinação muito clara com descontentamento daquelas pessoas que pensam diferente. Então, o querer acabar com a OAB não é só com a OAB, também é com os conselhos, como se teve com a medida provisória, tirando as mensalidades dos sindicatos. Não há, quando se extingue vários órgãos que pensam diferente. Na verdade, é uma coisa de destruição de poderes. Do sistema de proteção. De poderes para a construção de um novo, porque não é apenas a destruição, não lhe parece que é uma... É claro. Então, todos os sistemas de proteção querem ser desmontados. Então, de proteção da sociedade civil e dos direitos fundamentais. Então, esse projeto está inserido
nessa política de agora submeter-se ao Tribunal de Contas. Não é a primeira vez que se tenta submeter a OAB ao Tribunal de Contas. A primeira vez foi em Geisel. Então, a ditadura militar tentou o tempo todo submeter a ordem. Tem remanescentes. E por que esse ódio à advocacia? Eu escrevi um texto sobre isso. Por que o ódio à advocacia? Napoleão falava que queria cortar a língua dos advogados, quando ele era imperador. Hitler quis prender todos os advogados quando eles começaram a denunciar o Holocausto. Mussolini queimou vários escritórios de advocacia. O último general ditador brasileiro, Figueiredo, ele dizia que o sonho dele era encher o Maracanã de advogados e tocar fogo. Por que esse ódio aos advogados? Porque a nossa missão é defender a pessoa humana, brigar por justiça. Nossa função, a nossa lei diz assim, desagrada é quem desagradar, ainda que pareça impopular perante a opinião pública. Então, a essência da advocacia é a luta. Nós existimos quando há a injustiça. E quem comete a injustiça, quem confunde autoridade com autoritarismo, não gosta da advocacia. Por isso, todos os ditadores odeiam a advocacia. Então, esse projeto tem essa relação. Submetermos ao Tribunal de Contas tem essa característica de nos subordinar a um órgão. E como se o Tribunal de Contas fosse constituído por vários descendentes de santos, né? O Supremo já disse que a OAB é um órgão sui generis. E não é só a OAB que é sui generis. O Ministério Público é um órgão sui generis. Embora vinculado ao Executivo, ele é independente do Executivo. O próprio Tribunal de Contas é um órgão sui generis. Embora do Legislativo, ele é independente do Legislativo. Então, esses órgãos que têm função de participar... Anfíbia. Porque a OAB tem como função fiscalizar o poder público. Quando eu mencionei que a OAB é citada 19 vezes na Constituição, uma das suas missões é ter o controle de constitucionalidade. É a única instituição do Brasil que tem poder de controle de constitucionalidade, eu chamo de órgão privado, que não seja... independente da pertinência temática. Então, eu posso entrar com qualquer ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental, ação de constitucionalidade, para defender a sociedade. Então, nosso papel é defender a sociedade. E se você defender a sociedade contra o arbítrio, você não pode ser fiscalizado por um órgão do Estado. Mais uma ponte a ser queimada. Fake news. O Poder Judiciário atuou de maneira correta, tem atuado de maneira correta e pensa de maneira correta nesse tema? Esse é um dos temas mais difíceis da modernidade. O fake news não atinge só o Brasil, e ele já estava foi muito forte na eleição do Trump nos Estados Unidos. No Brexit na Inglaterra. No Brexit também na Inglaterra. E é uma discussão que a gente tem que enfrentar, foi decisivo na eleição aqui, e o Judiciário vai ter que se reinventar muito para fazer essa condenação, já pelo efeito danoso. Goebbels já falava isso, né, que a mentira repetida vira verdade, e a mentira potencializada pelas redes sociais e pelos robôs, pela inteligência artificial, ela é muito mais destrutiva ainda. Por isso que eu acho que o Judiciário tem que se debruçar mais fortemente sobre fake news. Acho que o inquérito que é instaurado pelo presidente Toffoli é nesse sentido. Espero que tenha alguma resposta, pelo menos desse inquérito saia alguma questão sobre... Como é que está aquela questão em relação ao pacotes de WhatsApp pagos por empresários durante a campanha de Caixa 2? Aquilo está parado? O Supremo Federal, numa ação da OAB, acertadamente compreendeu que o financiamento empresarial nas campanhas eram investimentos econômicos. Havia ali sempre um retorno e se mostrou em todos esses processos que eram investimentos econômicos. Então, pessoas jurídicas não podem financiar a campanha. Ora, se ela não pode financiar a campanha, financiar fake news tem dupla ilegalidade. Ser fake news é a mentira sabidamente mentirosa, repetida com fins eleitorais e por empresas. E essa investigação está ali andando, banho-maria, como é que está? Teria que andar o mais rápido possível, né? Porque o Judiciário tem que dar respostas imediatas e, infelizmente, não tem dado em algumas questões. Olha, jornalista receber informação vazada, seja do Ministério Público, do Judiciário, é do jogo do jornalista, do repórter, desde que isso não tenha crime ou não se limite a uma receptação acrítica, digamos assim. Como ver isso em relação aos vazadores? Que é esse processo que a gente está vendo cada dia mais aparecendo, que foi assim, foi assim, foi assim. São duas coisas que têm que ser separadas e as pessoas, às vezes, propositadamente não separam. O sigilo da fonte está lá na Constituição, no Brasil e em todas as boas democracias do mundo, porque quando você preserva a fonte jornalística, você preserva um outro direito que é fundamental, que é o direito da população ser bem informada. Então, e para ser bem informada e com informação de qualidade, você tem que ter o sigilo
da fonte. Então, que não se confunde com quem vaza as informações que contêm o dever do sigilo. Que é uma questão que foi muito posta agora com o Intercept. Isso. Então, o jornalista receber informação e transmitir faz parte da atividade jornalística, mas aquele que tem a função de guardar o sigilo, principalmente sendo um órgão do Estado, e vaza, aí é um ilícito que tem que ser apurado. Essa pergunta porque esse debate se colocou muito no momento com a questão, porque foi o hacker, não importa se foi o hacker. Isso. O hack comete um crime quando faz a invasão, então tem que ser investigado como um hack. O jornalista que recebe está no papel dele. São papéis fundamentais para a democracia, para que possa revelar o que há no submundo do poder. O presidente Bolsonaro está falando em absolver ou algo do gênero envolvidos no massacre do Carandiru e Eldorado do Carajás. Como é que você, ex-presidente da OAB, vê um episódio como esse? Eu prefiro ver como a Constituição vê. A Constituição diz claramente que não pode ser motivo de indulto, não pode ser motivo de graça, não pode ser motivo de anistia quem comete alguns tipos de crime. Se o crime é cometido pelo agente do Estado, é diferente do crime cometido pelo privado, porque o agente do Estado tem a obrigação de preservar vidas. E quando o crime é cometido por agente do Estado, como em alguns casos que são anunciados que são de genocídios e de massacres, esse, para mim, é uma vedação constitucional do indulto. Então, para mim, há uma proibição ao indulto de pessoas que cometem crimes, massacres em nome do Estado. E isso é importante para a democracia. As pessoas perguntavam a mim por que eu entrei com ação como presidente da ordem ou não. A ordem entrou para punir os torturadores, dizendo que eles não estavam anistiados. E eu respondia se eu não estava querendo revolver o passado. Eu digo, não, estou falando de futuro. É muito importante para o futuro das pessoas e para a segurança nossa, no nosso futuro, saber que quem comete crimes contra a humanidade jamais será perdoado, jamais será anistiado. Porque se o torturador, se quem comete crime contra a humanidade sabe que vai ser anistiado um dia, ele continuará praticando tortura e praticando esses crimes contra a humanidade. E aí uma outra regra que viciava a lei de anistia é que a legislação internacional e a nossa, que também... Pacto de São José. Pacto de São José, e que também se aplica esse caso do indulto, é proibido a auto-anistia, o auto-indulto. O Estado não pode se auto-indultar. Então, você não pode fazer uma anistia que lhe beneficie enquanto agente estatal. E é o caso concreto. Você não pode permitir e achar normal que o Estado auto-anistia, ele se anistia os crimes cometidos pelos seus policiais e que são condenados. Aí uma auto-anistia. A auto-anistia também é verdade. E não houve o erro que foi além, por exemplo, na África do Sul, Mandela comandou um processo, houve anistia, mas houve um debate com o país inteiro participando durante um ano e o vendo e ouvindo tudo aquilo. Quando não acontece no Brasil, e isso, quer dizer, quem participava do aparelho de repressão, ele não desapareceu, eles ficaram nas secretarias de segurança, etc, etc. Alguns estão ainda aí. O crime de desaparecimento forçado, na minha compreensão, ele não prescreveu. Então, enquanto o corpo não for apresentado, ainda não há prescrição portanto, eu acho que o Supremo está caminhando, alguns tribunais, o STJ já começa a discutir que o desaparecimento forçado não geraria prescrição. Então, esse é um debate também muito importante. Mas eu acho que a Constituição é muito clara quando diz que não pode ter anistia para os crimes de Estado. Qual a sua avaliação sobre a justiça militar? Tem sentido militares serem julgados de maneira diferente dos demais cidadãos? Eu acho que sim, se nós compreendermos. A Corte Americana já se debruçou sobre as justiças militares, se seria uma justiça de exceção ou se não seria justiça de exceção. E compreendendo que é possível alguns países admitirem, se está ferindo normas internacionais, justiças militares. Eu acho que a justiça militar tem importância para julgar militares nos crimes militares, porque são diferentes. O que é um crime militar? Vou dar exemplos totalmente diferentes. Uma coisa é você estar numa guerra e dormir em serviço um civil e dormir em serviço um militar. Então, esses crimes típicos da atividade militar devem ser julgados pela justiça militar. São as leis de disciplina da casa dentro dos limites militares. O que não pode, e aí é o debate
mais importante é se o militar cometendo crimes civis ser julgado pela justiça militar. Não. Se você está nas operações, e isso foi uma das condições... Aquela fórmula do ano passado, na intervenção do Rio de Janeiro. Isso. Aí que se garantiu que fosse pela justiça militar. Eu acho que não. É preciso separar o que é atividade militar, os crimes da caserna, os crimes da quebra de disciplina, que tem que ser julgado dessa forma. E é muito mais democrático que você tenha um tribunal que tenha magistrados externos, tem advogados no tribunal militar, tem auditores no tribunal militar, julgar esses crimes militares do que ser julgado pela própria caserna. Então, quando você tem um tribunal militar que julga esses crimes militares com vozes externas, você democratiza mais até essa condenação, porque a hierarquia já em si mesmo e a disciplina já geram uma desigualdade nas condenações. Então, nesse sentido, os tribunais militares julgando os crimes militares, me parece que não Mas é... o que está posto no Brasil não é. É trazer... Quem matou na rua, por exemplo, aquele assassinato no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás... Ser militar, para mim... Com 80 tiros... Aí, para mim, é um crime civil comum que deve ser julgado pela justiça comum. Do que o presidente tem dito, feito nesses 8 meses, quase 9 meses... Ele, em algum momento, já costeou a legalidade, no seu entender, como ex-presidente da OAB? O que você acha disso tudo que a gente está vivendo e assistindo e ouvindo? Eu vi uma reportagem que eu gostei muito, de alguns psicólogos dizendo que estão averiguando que no Brasil é uma doença nova, que se chama doença de Brasil, e que os brasileiros estão doentes, porque é muita briga entre família, briga entre irmãos, briga no trabalho, briga quando você pega um carro, briga no táxi, briga em todos os lugares, briga nas instituições. Nós estamos brigando muito porque o ódio entra no debate das pessoas. Primeiro era o verbo. É verdade. E se você tem um presidente da República que estimula o ódio, e esse ódio é repassado, isso é ruim para o Brasil. E as pessoas esperavam que, como presidente qualquer que seja ele, baixasse o tom, é presidente de todos, e não mais... E claramente ele faz um mandato dirigido a uma parcela da população. Estimulando-a a lutar. E falando em muitas mortes, até mortes de ter a cadeirinha de crianças, morte de... Então, morte nas queimadas, estimulando desmatamento, desarticulando os órgãos de fiscalização, estimulando o uso de armas. Romper a demarcação das terras indígenas. Você tem um presidente da República que o símbolo é uma arma, o dedo que ele aponta de arma. Então, esse clima bélico está adoecendo o Brasil. Mas está num limite ainda, no seu entender. Eu sou um defensor da liberdade de expressão, mas também acho que a liberdade de expressão tem alguns limites, ela não é absoluta. E eu acho que esse é o limite que nós estamos... Você não pode utilizar a liberdade de expressão para estimular ódios, para mentiras. A própria Constituição fala que ela não é absoluta. Eu acho que o presidente da República deveria... qualquer que seja ele, independente do nome que venha a ser, ele tem que ser um estimulador da paz entre as pessoas, e não ele o causador da violência. E uma última pergunta. O presidente promulgou e defende medidas controversas, armar a população, discute as drogas medicinais, liberação pela Anvisa ou não. Qual é a posição que deve ser, ou qual deve ser a posição da OAB nesse cenário? Ou sua opinião? No que se refere ao uso medicinal da maconha, a OAB está com um debate agora marcado. Eu, pessoalmente, advogo por uma das associações no Supremo Tribunal Federal para que permita o uso. O debate que se está, o presidente da República, vários ministros, dizem que são favoráveis à liberação do remédio. Esse é um debate que parece ser enganoso, porque liberar o remédio simplesmente não resolve o problema, porque só interessa aos grandes grupos farmacêuticos. Porque hoje um remédio custa para 30 dias, quando você diz que sabidamente pode liberar, porque sabidamente se cura. O uso medicinal da maconha gera cura. E se você diz que eu posso trazer remédio importado, eu estou falando de um remédio que custa R$3.000 mês. Quem tem condições de pagar R$3.000 mês? E quando nós temos um exemplo prático que se quer que permita que essas associações plantem, nós temos na Paraíba uma que tem autorização legal, que é a Abrace. Então ela consegue fazer a produção com todas as seguranças, com todo mundo cadastrado na Polícia Federal, com proteção para que não tenha roubo, com todos os aparatos legais que são caros. E ela consegue produzir, só consegue produzir para quem é associado, e todo termo é associado,
sai R$300. Esse que custa 3 mil nos grandes laboratórios, ela consegue fornecer por R$300. E aí tornou acessível. Se você permitir que essas associações, as pessoas plantem para fins medicinal, isso cai para R$100, R$150. E isso é que nós temos que defender, o acesso universal à saúde. Então nós sabemos os benefícios que se tem para crianças que têm epilepsia. Você não pode proibir que as pessoas tenham direito à dignidade da saúde, à vida digna, por preconceito, por moralismo ou para beneficiar a ganância dos grandes laboratórios. Então, por isso que o uso medicinal da maconha ele é fundamental para garantir a vida digna. E por isso que eu acho que uma das causas que eu acho que o AB vai defender, tem realizado seminários, já realizou no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e agora no Seminário Nacional. Esse foi mais um TVE Entrevista Especial, que hoje conversou com César Brito, ex-presidente da OAB e escritor. Essa é a TVE, a TV Pública da Bahia.